Pai, nós queremos dar graças ao Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar mais uma live aqui. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem algo grandioso para as nossas vidas. O Senhor tem me ensinado, Pai, que antes de falar qualquer coisa para alguém, o efeito da Tua palavra fez um efeito na minha vida. E eu sei, Senhor, eu tenho 100% de convicção que essa palavra vai impactar muitas vidas nessa live. Obrigado, Pai, que nós possamos ficar cativos com a Tua palavra, que as nossas mentes fiquem presas, que a gente não seja desviado por nenhuma outra coisa, que a gente não seja desviado por qualquer outro pensamento. Que nós possamos ficar, Pai, atentos a tudo aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor, Ele pediu para falar sobre Gênesis. Eu queria falar uma coisa. Quando a gente pegar, na próxima vez que você pegar uma Bíblia Sagrada, seja no aplicativo, seja na internet, seja fisicamente em papel, não olhe aquilo como uma história ou com um olhar teológico. Puxa, eu preciso aprender a cada história, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Olha de uma maneira muito diferente. E qual a maneira diferente? Você olhar para aquilo não como a palavra de Deus simplesmente, mas sim como vida. Amém. Então, desde Gênesis até Apocalipse, Deus fala de vida. Embora se narra muitas histórias de morte, se narra muitas destruições de nações, se narra muitas guerras, mas o propósito final de Deus é vida. E quando a gente começa a olhar para a palavra do Senhor a respeito de Gênesis, que é a criação, onde tudo começa no nosso tempo, no tempo cronos do Senhor, a gente começa a compreender muitas coisas. Então, é importante a gente ter esse princípio, porque a partir do momento que a gente começa a olhar que Cristo está em cada momento da palavra dele, até se cumprir completamente aquilo que ele desenhou na vida de cada um de nós, a nossa percepção, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, a nossa forma de ouvir, ela muda completamente. E aí te gera alegria, te gera uma esperança que não tem explicação. Dá prazer, né? Satisfação. Muito. Traz uma paz que excede totalmente o nosso entendimento. A gente, diante das circunstâncias, das adversidades, dos problemas, a gente olha com outro olhar. Por quê? Porque nós aprendemos, o Senhor disse na tua palavra, e a palavra dele ela é um estatuto, ela tem valor. Da mesma forma como eu falei agora de um presidente que eu estou representando, indo como embaixador, eu estou indo como autoridade, onde tem valor. Então, tudo que Deus fala, ela tem muito valor. E a gente vai aprender a respeito disso. Então, eu gostaria que vocês abrissem ou acompanhassem, né? Perdão, né? Vício de linguagem. Acompanhar, que vai estar na tela e olha que coisa maravilhosa. O nosso desejo, quando eu faço as coisas para mim, eu faço de um jeito. Eu faço com cuidado, faço com amor, com atenção. Mas quando eu faço para Deus, é muito mais zelo, Amém. Muito mais cuidado, muito mais atenção, muito temor, porque eu sei que essa palavra ela vai impactar vidas. Eu sei que essa palavra ela vai impactar famílias. Então a gente tem que ter cuidado. Sim. E quando a gente está no celular, hoje nós estamos vivendo aí um isolamento social. A maioria das pessoas estão dentro de um smartphone. Então, para você pegar um smartphone, ouvir a palavra, pegar uma Bíblia ou um outro aplicativo ou até mesmo um computador para abrir a palavra, a gente acaba desviando a nossa atenção.
E com isso, um detalhezinho ali foi perdido. Então, essa preocupação, é o zelo, é o amor que Deus está manifestando pela sua vida e pela minha vida. Você quer ler, Denilson, Sim, por vou favor? estar lendo. Podemos falar do título da mensagem também? Claro, Importante, né? muito. Algo tremendo, que você possa compartilhar aí também com seus familiares. Hoje nós vamos ter um título, a palavra, né? Que chama Nutrição Espiritual. Então, que hoje você será nutrido de Cristo. Preste muita atenção. Amém. E vamos lá, em Gênesis 2, 4 e 5. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Você quer que pare aqui? Você quer comentar ou continua? Pode, eu comento depois. Tá. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Glória a Deus. Origem é o início, origem é a criação, origem é Gênesis. Então, nós precisamos, para entender a nossa vida, o nosso propósito nesse mundo, nós precisamos ir por um princípio, nós precisamos ir por um começo, nós precisamos ir por uma origem. E então as pessoas vêm para esse mundo e muitas delas não sabem por que está aqui no mundo. Exatamente. E Deus, ele explica muito claramente a respeito da nossa vinda para esse mundo. Então Gênesis, ela representa criação. Por essa razão, nós grifamos a palavra origem, porque da onde começa tudo na nossa vida? Por Deus. Não é não, é por Deus. Então, a partir do momento que a gente já sabe, opa, se Deus, ele nos criou, e a coisa tremenda que eu vejo de Deus, ele cria todo o universo. Eu não tenho ideia de dimensionar esse universo. Olha que eu já estudei bastante. A minha área, no meu passado, eu tive a oportunidade de estudar um pouco de astronomia. É algo gigantesco. É muito, muito grande. De galáxias, de sistemas solares, de estrelas. E ele fez tudo isso para quê? Para criar a Terra. E ele criou a Terra para quê? Para criar eu e você, Amém. o homem. E para que ele criou o homem? Para que ele habitasse em nossas vidas. Olha que coisa gloriosa. Então, quando a gente olha que nós não somos qualquer um, que nós não somos simplesmente, não, eu estou aqui na vida, eu nem sei porquê, não. Então, você vai saber a partir de hoje que você veio nesse mundo porque o Senhor, ele sonhou contigo, ele planejou, ele criou todas as coisas, deu origem a todas as coisas para chegar nesse momento. E aí ele fala que toda a planta do campo que ainda não estava na terra e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. E aqui a gente tem um segredo. A palavra lavrar, ela representa cultivar, ela representa trabalhar, ela representa servir, ela representa lavoura, entre outras coisas. Então, quando Deus preparou tudo, ele falou, poxa, eu quero trabalhar junto com um filho, aquela que eu vou criar. Então, quando a gente fala, não havia o homem para lavrar a terra, então ele preparou tudo, deixou tudo preparado. Propósito, né? Tudo com propósito. Exatamente. Então, quando a gente fala em cultivar, Deus está nos estimulando a pensar nessa noite, o que nós temos cultivado em nossa vida com o relacionamento com Deus? Verdade. O que nós temos cultivado com o nosso próximo? Porque o Senhor, através do seu amor, através da sua justiça, através da tua fidelidade, Ele quer que a gente manifeste isso na vida das pessoas. O que nós estamos cultivando nesse tempo?
O que a gente tem feito com nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com as pessoas que estão no nosso caminho, colegas de trabalho, colegas de escola?
voltou, né? Aqui voltou, mas aqui não voltou. Agora voltou. Olá, retornamos. Vamos continuar a nossa mensagem, pedimos desculpas aí, mas eu vi que vocês ficaram conectados, isso foi bom, né? É verdade. Tiveram paciência, né? Isso já é uma virtude, né? Verdade. Paciência. Verdade. É um mistério, né? Eu tenho aprendido a cada live é um ensinamento. E uma delas é testar a nossa paciência, ter a confiança que o Senhor está no controle de todas as coisas, saber que há um propósito para isso e o Senhor vai nos trazer revelação, né? E eu tenho aprendido isso. Traz um constrangimento, fica meio chateado, a gente fica meio agitado, mas aí Deus fala, filho, eu estou no controle de todas as coisas. Amém. Continua aí com a sua live e a gente vai continuar. Eu quero voltar aqui no que o Denilson falou, lá em Gênesis 2, a partir do 7 ao 9. Tudo que está grifado no versículo é muito importante. E formou o Senhor Deus. Formar significa, imagina você vai fazer um bolo, você precisa colocar numa forma. Imagina que você precisa fazer uma peça, você precisa colocar numa forma, num molde. Então, o Senhor, ele formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Então, aqui a gente tem um ensinamento muito grande. O Senhor, ele foi... Lembra há pouco que a gente falou que ele criou todo o universo, criou as galáxias, criou o sistema solar, criou o planeta Terra e depois ele deixou tudo preparado, como a gente viu, ele falou, deixou tudo preparado para que ele criasse o homem. E como é que ele criou? Até então, tudo ele falava, mas só que dessa vez ele vai na Terra, ele começa a pegar a Terra, ele começa a moldar o homem. Então ele põe numa forma, ele põe no molde, vai moldando o homem e ele faz o homem. Isso é muito importante. Então, formar tem a ver com formato, tem a ver com desenho, um desenho... molde, né? Um molde, né? Exatamente. Um desenho original. Então nós precisamos atentar a isso. Então se ele disse que tem... um peso de tanto, um tamanho de tanto, um processo de tanto. Nós precisamos entender, o Senhor formou. Fomos formados pelo Senhor. Exatamente. E aqui a gente vai aprender uma coisa muito interessante. Depois, lá no próximo grifo, ele dá uma outra informação. O homem ele formou. É muito importante a gente entender isso. Depois, a gente... vê lá, e plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, aqui, ele não formou o jardim, ele plantou. Aqui a gente tem um ensinamento. Porque, a partir do momento que eu planto alguma coisa, o que vai acontecer? Está lá no terceiro parágrafo. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Então ele foi lá, ele plantou as árvores. Se eu planto um pé de manga, Denilson, o que vai nascer? É óbvio, é manga. E se eu plantar um pé de abacate? Vai nascer abacate. E se eu pegar uma semente de abacate junto com a laranja e plantar, o que vai nascer? Aí fica difícil, né? O abacate e laranja, né? Laranja e abacate. Ou seja, a semente produz aquilo a qual ela foi plantada. E o Senhor está dizendo o seguinte, que a semente, ela multiplica segundo a sua espécie. Se eu plantei laranja, eu não posso colher figo.
Se eu plantei uva, eu não posso colher caqui. Então, isso aqui, existe um ensinamento. Ele fala de formar o homem, ele não plantou o homem, ele formou o homem e ele plantou um jardim. Um jardim, o que é formado do quê? Formado de plantas, formado de árvores, formado de vários tipos de organismo. Então ele foi lá e plantou. E conforme o que ele plantou, começa a brotar segundo o propósito do Senhor. Jamais você vai conseguir pegar uma semente de abacate para produzir uma semente de manga, uma fruta de manga. Embora as duas é um caroço só, mas são espécies diferentes. E aqui é um grande ensinamento. E aí ele diz lá, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quem plantou a árvore da vida? Deus. Quem plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus. É importante a gente entender isso. Verdade. Fechou. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Glória a Deus. Nós não podemos esquecer o título dessa ministração: nutrição espiritual. Lembra aí, comenta aí, nutrição espiritual. Você está se alimentando nessa noite, hein? Pois é. Aqui, o Senhor, depois que ele fez tudo aquilo, ele formou o homem, deu um formato para ele, ele plantou, ele fez brotar toda a espécie de árvores, ele disse que a árvore era boa, agradável para nossas vidas, e ele fala lá que no meio do jardim do Éden, e quando a gente fala de meio, a gente precisa pensar em centro. Centralizado. Qual que é o equilíbrio da nossa vida? Sempre o centro. Então a gente precisa, aqui tem um ensinamento. Verdade. E ele coloca no centro do jardim do Éden, ele coloca a árvore da vida. E ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele diz assim, que ele pega o homem, agora filho, tudo que eu fiz, eu vou colocar aqui para você. Lembra que a gente falou de lavoura? Lembra que a gente falou o que a gente tem cultuado na nossa vida, o que a gente tem relacionado no nosso viver? E aí ele coloca, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para quê? Para lavrar. Nós vimos agora há pouco. Só que ele coloca uma outra coisa aqui. E isso daqui é a chave da nossa vida. Amém. Ele está dizendo para lavrar, porque ele construiu algo maravilhoso para as nossas vidas. Só que ele diz o seguinte, filho, tudo isso aqui, tudo que eu fiz é para ser desfrutado. Tudo que tem aqui. Só que assim, é para você lavrar e para você guardar. E aí eu fui no original, no hebraico, a palavra chamar. Guardar é chamar em hebraico. E o que significa chamar? Olha que incrível. Chamar significa guardar, vigiar, observar, proteger, prestar atenção, manter vigilância, tomar precauções, tomar cuidado, entre outras coisas. Então, o Senhor traz o homem, ele diz que vai lavrar, que ele criou tudo aquilo criou os animais silvestres, criou os animais domésticos, criou os peixes, criou as aves, criou tudo, e ele traz o homem e fala, olha, tudo isso para você desfrutar. Tudo isso é sobre o seu domínio. Tudo isso para ter uma qualidade de vida excepcional.
e junto comigo, junto com o nosso Pai Celestial. Amém. Só que ele fala o seguinte, é uma coisa que a gente tem dificuldade. Durante muitos anos da minha vida, a pergunta clássica que se faz em relação a Deus, se Deus é tão bom assim, por que criou a morte? Por que tem tanta desgraça no mundo? Por que tem tanta miséria, tanta pobreza? Pandemia Exato. agora, Por que né? essa pandemia? A gente não entende. Deus, quando ele formou o homem, agora há pouco a gente foi lá, ele foi lá o homem, ele formou, ele foi lá e ele deu um sopro de vida e transformou aquela terra, aquele pó, numa alma vivente. Ela passa a ter vida. Então ela passa a pensar, ela passa a ter emoções, ela passa a sentir. Então ele não criou uma marionete. E é aí que está o grande problema. Ele não manipula. Não, eu vou fazer do meu jeito com o Fernando, do meu jeito com o Denilson, do meu jeito com você. Não. Ele criou o homem para um relacionamento e dando toda a liberdade. Tanto é que ele fala, ó, tá vendo tudo isso aqui? Você pode se desfrutar de tudo isso. Só que assim, você precisa guardar, você precisa tomar conta, você precisa vigiar, você precisa ser vigilante, você precisa se atentar a uma única coisa. E lá a gente vê na frente. Então quer dizer que eu posso estar no meio de tudo isso, mas talvez essas coisas tão boas que Deus preparou, mas não desfrutar. Não. Realmente... Então, olha que interessante. Só para ilustrar, ele diz assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, ele fala de lavrar e ele fala de guardar. Então, ele já nos orientou, já nos avisou sobre uma situação. Você pode se desfrutar de tudo isso. Só que assim, se você comer da árvore do conhecimento do bem ou mal, certamente você vai morrer. E aqui que há um problema na vida de todos nós. Desobediência, né? Uma grande desobediência. Pois é. Denilson, aqui na sua casa, você é o dono da casa, você precisa sair com a sua esposa, com teu filho, você tem seus animais, você tem suas plantas, você tem suas coisas, e você me chama aqui, Fernando, ó, essa casa aqui é sua, fique à vontade, a geladeira está farta de coisas, é para você comer, a roupa de cama está tudo limpinha, você pode dormir, pode tomar um banho quente, você pode desfrutar de tudo o que tem na casa, mas por favor, guarde ela, porque eu vou me ausentar, eu vou fazer algumas outras coisas, e guarde ela para mim, por favor. Olha que interessante. Deus falando com a sua criação. Deus falando, guarde, você vai lavrar. É lógico, Fernando, dá uma limpadinha ali também, cuida daqui para não... Então, se eu estou desfrutando, é lógico que eu tenho que servir em algumas coisas, eu preciso contribuir com algumas coisas, porque o nosso relacionamento com Deus não é só um lado que faz, é os dois lados que faz. E aí o Denilson fala assim, Fernando, guarda isso aí para mim, por favor. Aí ele sai. Daqui a pouco, uma pessoa bate. Oi, tudo bem, Fernando? Como é que você está? Foi assim que o teu Pai Celestial disse que não pode comer de nenhuma fruta aqui do jardim, do Éden? E aí eu respondo, não é, diretor, eu não posso tocar nessa árvore e não posso comer desse fruto. E aqui é o nosso problema, porque todos os dias, a palavra do Senhor diz que a árvore está no meio, ele é o centro. Todos os dias, a cada dia que nós levantamos, nós deparamos com duas árvores na nossa vida. Qual árvore eu vou comer o fruto? Eu vou comer o fruto da árvore da vida ou eu vou comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Conhecimento vem de conhecer. E a palavra do Senhor nos ensina que se você adquirir conhecimento, não vai te gerar vida.
Ah, mas eu só faço bem, eu dou esmola, eu ajudo o meu próximo, eu contribuo com a associação, eu contribuo com... Se a gente tiver com esse pensamento que só faz o bem, que eu sou bonzinho, que eu não mato, que eu não roubo, é um grande engano. Porque mesmo fazendo bem, ela te está levando à morte. E aqui que mora o grande problema. Quando uma pessoa te indaga se Deus é esse Deus que fez toda essa maldade nesse mundo, então ele não está comendo de uma árvore de vida, ele está comendo de uma árvore de conhecimento do bem e o mal. Verdade. Qual nutrição você tem se alimentado no seu dia a dia? Essa é uma pergunta. O que você se alimentou hoje no seu café da manhã? O que você se alimentou hoje no seu almoço? O que você alimentou hoje no jantar ou daqui a pouco que você vai jantar? Qual alimento? Da onde você está trazendo o nutriente da tua vida? E aqui está o grande problema. Deus, ele fala da sua criação a respeito de Gênesis, ele fala de vida, ele fala do plano que ele tem a respeito do que ele tem sobre as nossas vidas, e a gente precisa se atentar. Eu deixei grifado a palavra ordenou. Eu quero trazer uma questão de um princípio. Se a gente tem uma origem, se a gente tem uma base, se a gente tem uma estrutura, se a gente quer conhecer a história da nossa vida, quer entender tudo o que está acontecendo no nosso mundo e o que já aconteceu, nós precisamos ir por um princípio. E o princípio qual que é? A palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela inicia com uma palavra chamada: no princípio criou Deus o céu e a terra. O Senhor está falando essa noite para a gente sobre ordem. Se Ele deu uma ordem, Ele está organizando uma base. E se a gente quiser viver o melhor de Deus nas nossas vidas, nós precisamos seguir um princípio. E o princípio, quando ele fala, no princípio criou os céus e a terra. Nós estávamos falando agora que ele fez o universo, que ele fez as galáxias, que ele fez o sistema solar, as estrelas, fez o planeta Terra, e da Terra ele fez o homem. Quando a gente olha aqui no versículo número 1 da palavra de Deus, nós temos uma base. E qual que é a base? Princípio vem de primeiro. Princípio vem de fundamento. Princípio vem de base. Princípio vem de primogênito. Então, quando a gente começa a olhar com um pouquinho mais de atenção na palavra do Senhor, ele está dizendo, tudo começa por Cristo. Verdade. Tudo começa por Cristo. A palavra do Senhor, a base, a origem, o Gênesis, chama-se Jesus Cristo. Amém. E aqui que ele coloca, então, ele criou a terra, mas ele diz assim, que criou o céu. Nós estamos falando aqui de dimensões diferentes. Nós estamos falando aqui de naturezas diferentes. Ele começa no natural, que é o homem terreno. Mas o projeto de Deus, por que ele apresentou a árvore da vida? Porque o projeto de Deus é levar o homem para uma outra dimensão, uma dimensão espiritual. E como faço para sair da dimensão terrena para uma dimensão espiritual? É através de um alimento chamado árvore da vida. Quem que é a árvore da vida? É Cristo. Amém. Então, o Senhor está dizendo, todos os dias eu coloco no meio do seu caminho a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual o alimento que você vai tomar hoje? Qual o alimento que você tem se alimentado? Eu às vezes me inclino, Senhor, aquele fruto é tão saboroso, eu acredito que eu comendo aquele fruto, eu vou resolver os meus problemas, eu vou resolver o meu problema de saúde, eu vou resolver o meu problema emocional, eu vou resolver o meu problema sentimental, eu vou resolver o meu problema financeiro, eu vou resolver um problema de um conflito que eu tenho. Não, porque daquele fruto você vai morrer. Certamente morrerá. Vai morrer, não tem jeito. Você quer reconstruir a tua família, buscando alimento
da árvore do conhecimento do bem e mal, vai morrer. Você quer resgatar algo que você perdeu na sua vida, buscando o fruto do conhecimento do bem e do mal, vai morrer, você não vai conseguir. Mas quando você falar, agora eu entendi que aquele que me criou, ele quer me tirar de uma vida terrena para uma vida celestial, de uma vida natural para uma vida espiritual. E aí que nós precisamos tomar cuidado, porque o que nós temos feito com as nossas vidas? Porque é verdade, eu não estou isento disso. Quantas situações a gente vive no nosso dia a dia que a gente quer correr lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque acha que lá é o caminho mais curto. E não é. Aquele é o caminho da sepultura, aquele é o caminho do abismo, aquele é o caminho da escuridão. Você vai entrar num mundo de trevas, numa escuridão que você não vai conseguir sair mais. Então, nós precisamos todos os dias. E aonde entra o plano de salvação de Deus na nossa vida? Salvação, ela é contínua. Primeiro eu tomei uma decisão de reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz pela minha vida. Uma outra coisa da salvação é eu viver todos os dias aquilo que o Senhor tem. E como é que eu posso viver? Me alimentando da árvore da vida. Não tem outro caminho. Qual o nutriente que você está tomando? Qual o nutriente que você está usando para que você possa viver plenamente tudo aquilo, independente da situação? Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós passaremos aflições nesse mundo. Nós teremos turbulência, nós teremos dificuldade, nós teremos momento de dor, momento de choro, momento de tristeza. Mas a palavra do Senhor diz, você comeu o meu fruto, e por você ter comido o meu fruto, tudo isso é passageiro. Nada, absolutamente nada desse mundo vai separar o amor de Deus com a vida da gente. Então nós precisamos entender isso. E aí a gente fala lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, da onde nós viemos? Da terra. Como é que era a terra? Era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E olha que interessante, nós começamos falando de terra, nós falamos sobre o homem, nós falamos de lavrar, nós falamos do jardim do Éden, nós falamos de ordem, nós falamos de princípio. E quando se entende um princípio, olha o que Deus faz. Quando obedece, né? Exatamente. Quando há uma obediência, né? Exatamente. Então, olha o que acontece aqui, na última parte do versículo 3. E disse Deus, o que ele disse? Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. O que Deus disse da árvore do conhecimento do bem e mal e da árvore da vida? Então, tudo que Deus fala, acontece. Então, você não pode falar, eu não tive sorte na minha vida, eu tive uma vida muito difícil, é que você não conhece a história da minha vida, é que você não conhece o que eu sofri, você não sabe a trajetória da minha vida, você está falando isso porque você não conhece. Eu não preciso conhecer a tua vida, eu preciso conhecer um princípio. Amém. E esse princípio chama Cristo. Amém. E se o Senhor está falando, haja luz, então o momento que eu falo, e a luz o que é? É a vida. E a partir do momento que eu entender que a luz que o Senhor está falando, que Deus está falando é Cristo, tudo muda, tudo transforma, tudo se regenera, tudo se restaura. Então, aconteceu. Da mesma forma que eu tive a oportunidade na minha vida de conhecer a Cristo, porque alguém um dia veio trazer um plano de salvação na minha vida, hoje o Senhor está falando no teu coração a respeito disso. Nós não estamos falando de filosofia, nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando dos nossos pensamentos, do nosso achismo, porque não tem valor nenhum. Mas quando a gente olha para um princípio, por isso que ele deu uma ordem, a gente tem na nossa mente ordem de vai fazer tal coisa, fulano, não faz tal coisa. Não é isso de dar ordem, de mandar. Ordem de manter um princípio, uma base, uma ordenança, uma sequência. Se a gente tira o alicerce, que é uma ordem,
que é uma base, que é um princípio, se eu tirar, o que acontece? Tudo desmorona, tudo cai, nada se sustenta. Aí é onde há a morte. Então, quando a gente começa a entender essas coisas, tudo é diferente. E quantas famílias, né, Fernando, estão desordenadas, né? E realmente não tem uma ordem dentro das suas casas, dentro dos seus lares, por não conhecer esses princípios. Exatamente. Né? Porque conhecendo o princípio é a base de tudo para que você possa avançar. Não precisa fazer teologia, não precisa ficar horas de joelho, não precisa ficar no monte clamando, não precisa, fulano, você pode orar para mim, não precisa nada disso, apesar da oração ser muito importante, porque o Senhor nos ensina a orar. Eu tenho aprendido que oração e palavra, e a gente está falando de um princípio, elas precisam andar junto. Então, olha que interessante, haja luz é uma oração, mas haja luz é uma palavra. E haja luz é uma palavra, é uma oração e um efeito. Aparece, surge o que? Da escuridão era sem forma e vazia. Nós viemos da onde? Da terra. Nós éramos sem forma e vazia. E o Senhor fala, haja luz. Então, quando ele soltou a palavra... Uma ordem, né? É uma ordem. Exatamente. Aí, essa decisão é sua. Não tem complicação nenhuma. Não precisa fazer 200 anos de teologia, não precisa frequentar um monte de... Não, vocês precisam tomar uma decisão. E quando você tomar uma decisão, o Espírito Santo de Deus, da mesma forma aqui, olha, voltando um pouquinho, no versículo 15 de Gênesis, do capítulo 2, e tomou o Senhor Deus o homem, e o que ele fez? Ele levou ao jardim do Éden. Só que o homem aqui, havia um relacionamento com ele, que ele poderia pegar, eu poderia pegar aqui o Denilson e levar até o jardim, porque havia comunhão, havia harmonia. Só que a partir do momento que o homem, ele come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ele fez ali? Que é algo trágico na vida de todos nós. A desobediência. Deus acho que não... Ele não confiou na palavra do Senhor. Ele não acreditou que o Senhor ia fazer o melhor para a vida dele. Não, eu quero conhecer esse poder. Eu quero ser um Deus. Só que foi uma grande mentira que contaram para ele, porque a palavra do Senhor nos ensina que quando Deus sonhou na criação da gente, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós éramos Deus. E nós somos Deus a partir do momento que nós passamos a entender quando a gente começa a comer do fruto da vida. Porque a partir do momento que a gente está comendo do fruto da vida, a gente se torna um só com o Senhor. E aí a gente restaura. Então é uma decisão. E nós precisamos entender isto. E tem um propósito, né? Tudo isso, né, Fernando? Existe um propósito. Sim. Que está em Gênesis 6, 22 também, né? Que fala sobre Noé. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém. Eu não sei se vocês têm acompanhado as nossas lives, todas elas estão aí registradas. Nós temos ela no Facebook, nós temos no YouTube. Então, o que está no YouTube, a gente sempre tem alguns dias a mais em relação às ministrações. E o Senhor direcionou a nós, ao pastor Carlos, à pastora Carol, ao irmão Denilson, ao irmão Leandro, ao irmão Daniel, que tem feito lives de quarta-feira, sexta-feira e domingo. E quando a gente anda no mesmo corpo de Cristo, ele vai conduzindo a palavra que elas se convergem no mesmo ponto. E se vocês buscarem na mídia social, vocês vão encontrar a respeito da Arca de Noé. E a Arca de Noé, ela representa Cristo. Então, quando a gente entra dentro de uma arca, e o Senhor, ele viu que o mundo estava totalmente perdido, ele viu que havia muita maldade nesse mundo, ele encontrou um homem naquela ocasião, e ele chama aquele homem e fala, Noé, você vai construir uma arca. E só que naquele tempo não chovia, não sabia o que era chuva, não sabia o que era água, não sabia. E aí o que aconteceu?
por uma obediência de um homem, mesmo ninguém entendendo, todo mundo zombando, todo mundo reclamando, todo mundo falando, ele é biruta, como é que é esse negócio de chover, criar um barco, a gente está numa montanha aqui, como é que vai criar um barco? Está muito longe o mar daqui, só que por uma obediência, porque entender a Deus é um grande erro nosso, nós não temos que entender a Deus, nós não temos que explicar a Deus, nós temos que viver a Deus. E isso, o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz. E a partir do momento que você resolve, Senhor, eu quero comer desse fruto, eu quero esse fruto da vida na minha vida, eu quero Jesus na minha vida. E aí, o que está acontecendo? Ele restabelece a ligação daquilo que foi perdido pelo rompimento. Lembra quando nós falamos que Deus formou o homem? A partir do momento que o homem comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele ficou totalmente deformado, totalmente corrompido. A palavra corrupção se afastou, né? Exatamente, ele ficou totalmente... imagina uma coisa muito deformada. Perdeu a essência do desenho original de Deus. Por isso que eu falei de molde, por isso que eu falei de formato. E o que o Senhor quer? A misericórdia do Senhor é tão grande, Ele quer, filho, eu quero trazer você no meu plano original. E se você entender que o plano original era comer a árvore da vida e não a comer a árvore do conhecimento, do bem e do mal, eu estou tirando você de um plano terreno, de um plano terrestre, para um plano celestial. E aí você tem toda a sorte de bênção desse mundo a seu favor. Podemos dizer que é um despertar da consciência nesse momento? Sim. Há um despertar da consciência, né? Sim. Porque realmente você passa a entender o que você não entendia. Exatamente. Você passa a desfrutar de algo que estava a seu favor e você não desfrutava. É algo simples, é muito simples. E eu fico tão feliz, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está falando no teu coração. Eu não tenho essa capacidade, não tenho esse poder, eu não tenho... Eu estava conversando com a minha filha ontem, em casa. A minha esposa, ela passou por um processo há muitos anos atrás, lutando contra um câncer. E dentro do Hospital do Câncer, veio uma senhora muito amável, muito cuidadosa, e ela veio entregar uma literatura para Daisy, para trazer um conforto, para trazer esperança. E ela perguntou, né? Eu conversando com o senhor é evangélico, né? Eu falei, eu sou cristão, né? Porque ela era católica. E a árvore do conhecimento do bem e mal, ela traz divisão. E a árvore da vida traz união. Amém. E aí eu olhando para ela, né? Eu conversando com ela, e ela falou, o senhor não se importa com eu entregar a literatura? Eu falei, de maneira alguma, de forma alguma. Eu estou muito feliz pela visita da senhora, pelo tempo da senhora. E a gente batendo papo, ela era professora da igreja há 42 anos. Vou repetir, 42 anos ela dava aula na igreja. Eu falei para ela assim, a senhora acredita no Deus, não acredita? Acredito. A senhora acredita no seu Filho Jesus Cristo? Acredita? Acredito. A senhora acredita também no Espírito Santo de Deus? Ela falou, acredito. Então, eu não tenho nenhuma capacidade de mudar o seu pensamento. Mas como a senhora acredita, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, quando Jesus morresse, ele deixaria um consolador. E que esse consolador nos guiaria a toda a verdade. Ele nos daria orientação e nos capacitaria para que a gente fosse no caminho da vida, o caminho da árvore da vida. Então, eu estou muito tranquilo, eu quero agradecer, eu não quero convencer a senhora de nada. Sabe o que essa mulher falou? Olha, em toda a minha vida, eu nunca vi uma pessoa evangélica falar desse jeito, porque só querem nos insultar, só quer dizer que a gente está errado. Eu falei, não, eu não tenho o direito de fazer isso com a senhora. E isso é um ensinamento. E quando a gente começa a viver o plano de vida, acaba com essas coisas. Então eu queria deixar essa palavra. Da mesma forma que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, eu quero deixar aqui essa palavra.
eu vou fazer tudo exatamente como Deus me ordenou. Eu não vou questionar. Se Deus está falando para mim comer da árvore da vida, eu vou comer. E o que é a árvore da vida? Voltando a Gênesis, é Cristo. Amém. Eu quero louvar o Senhor por essa palavra. Amém. Eu quero agradecer pela a sua participação. E que essa palavra ela venha, como foi falado pela própria palavra, ele semeou e ele vai fazer crescer essa palavra na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado aí por vocês se conectaram nessa noite. Obrigado, gente. Um grande abraço. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Um beijo.